tempo bom, nesse tempo de qualidade, um tempo em que nós podemos ouvir a tua palavra e ouvir também a sua voz. Visita cada uma de nós, que o teu Espírito possa tocar na nossa mente, Pai, abrir, tira aquilo que nos atrapalha, o nosso foco. Visita as irmãs que ainda não entraram, mas têm a vontade de entrar, que possa cair por terra todo impedimento, Deus. Visita aqueles que não têm vontade ainda de estudar a sua palavra, que possa ser gerado no coração de cada um. Envia nós para que nós possamos ser pessoas que estimulem outras a estudar a tua palavra, é o que eu te peço nesse dia. Visita a nossa professora, continua dando paciência, dando sabedoria a Deus, que ela continue fazendo o trabalho que ela tem feito com excelência, debaixo da sua cobertura, dirigida pelo teu Espírito Santo sempre, e que seu Espírito continue falando com ela e falando através dela, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Em concordância com esta oração, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, nós damos início ao estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde já, Senhor Deus, que o Senhor venha conservar a mente da pastora Terezinha, da Selma, da Ângela, da Indianara e a minha, totalmente aqui, Senhor, íntegra, corpo, alma, mente, para que a gente possa, Senhor, fazer desse tempo esse tempo melhor. Amém. Oh Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Na semana passada nós paramos no capítulo 7, né? Então vamos pegar do capítulo 7 mesmo, capítulo 7 de Jó, o versículo 1, eu vou falar para a pastora Terezinha ler na versão antiga, mais antiga dela, e eu vou ler só o versículo 1 na King James de estudo. King James atualizado, Bíblia de estudo. Só o versículo 1, 7, 1. Essa aqui que eu vou ler é a Bíblia... Deixa eu ver. Eu pensei que eu estava com a Bíblia Esperança, mas não é, não. É a King James mesmo também. É para eu ler primeiro? É só o versículo 1. Tá. Vai fora, espera aí. Nossa, o Jó está se escondendo de mim. Misericórdia. Vou ler. Ó Deus, por acaso o ser humano não trabalha dia após dia arduamente sobre a terra? Não são todos os seus dias como os de um assalariado? Só isso daí, né? Só, vê que diferença, né? Que eles falam. Porventura não tem um homem em guerra sobre a terra, né? Então, aqueles falam, né? O trabalhar dia após dia comparado com uma guerra nessa versão, né? Mas pode deixar a versão que estava mesmo em Indianara. Tá? Porventura, aquela que você pôs, a primeira. Porque aqui está mais diferente. Porventura não tem um homem guerra sobre a terra? Isso mesmo. E não são os seus dias como os dias do jornaleiro, né? Os dias do jornaleiro são os dias de um assalariado, como está aqui na King James, né? O que eu tenho observado, né, que a gente pega essas versões e também pela composição literária, as versões, né, que mais atuais, elas tentaram fazer de uma forma que ficasse mais e mais parecido com a língua portuguesa, no entendimento, né, na forma de escrever, né, também. E quando a gente pega no primeiro momento, assim,
fica diferente, mas o sentido e o entendimento, a mensagem é a mesma, né? Porque até não poderia ser diferente, né? Mas quando você pega, realmente você pegando ou a King James ou a NVT, é mais leve, vamos dizer, né? Essa versão que a gente usa mais, né? Que é a que está na tela, e que eu gosto de pegar essa porque geralmente são as que nós usamos lá na igreja, sabe? Então, o que tem acontecido comigo agora, eu digo que é em função da data de nascimento antigo, que assim, antigamente era mais fácil para eu falar um versículo de cor. Agora são tantas versões, eu começo em uma, aí termino na outra, sabe? Então fica mais complicado nesse sentido, né? Porque antes eu só usava uma, então era mais fácil para você decorar e falar o versículo, né? Bom, mas aqui no versículo 7, o que a gente vê? É Jó continuando, se justificando, né? Ou seja, se respondendo, não é bem justificando, mas respondendo, né? Os argumentos que o primeiro amigo dele, né? O Elifaz, fez. E aí a gente vai ver, né? Quero que lê do versículo 2 até o 6, que ele vai continuar, né? Se queixando do seu estado e até mesmo da brevidade da vida, né? Vou pedir para a Ângela ler o que está aqui na tela, por favor. É que essa letra está muito pequena. Pode ser na minha Bíblia? Para mim está ruim para ler. Pode ser? Nossa, para mim está tão grande aqui, acho que é porque eu estou no Note, né? Deve ser por isso, porque está bem grande Tá para mim. difícil. E eu tenho que ficar arrastando para o lado, não pega tudo no celular. Ah, entendi. Quer que eu leia na NVT ou não? Pode ler. Como o servo que anseia pela sombra, como empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio. Fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama, penso: quando chegará amanhã? Mas a noite se arrasta e revira-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostas de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão e terminam sem esperança. Até aqui? Isso. 6? Aí nesse começo que a gente vê, é a queixa dele, né? É o lamento, né? E ele fica fazendo todas essas análises e essa forma literária que a gente fala, né? Então, é tanta comparação, né? Mas, assim, o teor da mensagem é lamento, é queixa. A mesma coisa de antes. E a partir do versículo 7, eu quero que lê até o 21, até o final. Tá. O que a gente vai ver, né? Que vai ter uma mudança agora. Na King James, ele fala assim: lembra-te, ó Deus, no versículo 7, né? Porque a gente, lendo assim de primeira mão, nem dá para entender que aí ele está mudando, já não só respondendo para o ele faz, mas assim, já falando e dirigindo-se mais para Deus mesmo. Sim. Pode ler. Eu abri a outra também, a Almeida. Qual você quer que eu leia? Lê Almeida. As Almeida. Duas são Almeida, só que uma revisada e corrigida. Né? Então, vamos lá. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito,
queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia? Então, me espantas com sonhos e com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois a vaidade são os meus dias. Que é o homem, para que tanto o estimes e ponha sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo, para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Desculpa, gente. Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Meu Jesus. Então, você vê, né, que no final ele está falando com Deus, ele não está falando para o Elifaz, né? Então, ele vai mudar a forma de falar, né? E é um desabafo e um questionamento, né? E ele faz que mal que ele cometeu. Então, a ideia sempre vai ser a mesma. Aqui na minha Bíblia eu fiz assim, né? Do versículo 11 até o 14, se quem está escrevendo quiser escrever, eu pus só uma chavinha, né? Escrevi frustração, porque esses versículos aí, ele é o desabafo, né? Então, uma frustração, né? Principalmente no 13, né? Quando ele fala assim, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia, né? Então, nesse versículo aí, você vê bem a frustração dele, né? Então, me espanta com sonhos e com visões, me assombras, né? Então, é bem isso. E do 15 até o 17, né? Deixa eu ver aqui o 15. A minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. É só para mostrar que é recorrente aqui nas queixas dele, ele fala assim, ó, toda hora, em função das queixas, da dor, de toda a situação, ele está sempre colocando, né, nessa angústia que ele está vivendo, que a morte é melhor do que a vida, né? Então, é uma coisa recorrente. Depois, do 18 até o final, ele coloca assim como um desamparo, né? Cada manhã, não vê aqui no 18, cada manhã o visites e cada momento prova. Então, quem é o homem, né? Então, assim, ele está se sentindo como se Deus tivesse o abandonado mesmo, né? E no final, ele até pede perdão também, né? Assim, no versículo 20 e 21, a gente vê isso daí, né? Põe no final, né? E por que não perdoas a minha transgressão? Então, no fundo, é um pedido de perdão, né? E não tiras a minha iniquidade, porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscará e não existirei mais, né? Então, aqui no finzinho, a gente vê mais uma busca, um pedido um desamparo e, ao mesmo tempo, um pedido de perdão. Então, eu pus essas flechinhas aí, se vocês quiserem anotar esses versículos, né? E, de toda forma, né?
por mais que a gente já leu, isso aí eu vou ficar falando em todas as aulas, a gente tem que ler, né? Aproveitando que a gente está lendo agora, se vocês tiverem um tempinho, mesmo que não lê tudo, pegue e lê um pouco, porque é de pouquinho. Eu acho que tem que ser, você lê tudo agora, mas para você entender, tem que ser de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho e sempre, né? E aproveitando, o sempre que eu falo é o momento, porque depois você passa, né, para outras leituras, né? Então, você tem que estar aproveitando a atualidade do momento, tá? Então, né, aqui o que a gente viu? No capítulo 3, só fazendo a recordação, Jó começa a falar, né? Que até então ele estava lá, os amigos dele olhavam para ele, ficou aquela semana em silêncio. No capítulo 3, ele abre a boca, começa o lamento. No capítulo 5 e no capítulo 6, né? Eu estou falando isso só para a gente estar sempre pegando a ideia como um todo, porque se ficar pegando aqui, né? Se você fosse mesmo ficar destrinchando palavra por palavra, você não ia terminar nunca, né? Ia ficar muito fastio, né? Então, é melhor pegando sempre a ideia, porque vai ficando, você vai construindo um pensamento dentro do livro. Então, aí, depois que ele começa a falar, então a gente vê no capítulo 4 e no capítulo 5, são 2 capítulos que entra o seu amigo, entre aspas, ele faz, né? Que é o temanita, eles gostam de escrever colocando a origem do amigo, e a gente vê no 4 e no 5 ele apresentando a sua argumentação em relação ao lamento de Jó, e aí ele já começa a mostrar que não pode ser. Alguma coisa Jó fez e provavelmente tem um pecado ali escondido. Quando ele fala isso em 2 capítulos, vem o capítulo 6, que nós vimos, e o capítulo 7, que Jó começa a responder. No 7, a gente viu que uma das coisas que Jó coloca para responder é a questão da falta de empatia, e aqui no capítulo 7 ele continua a mesma ideia, né? Respondendo para o Elifaz, depois já largando essa ideia e falando diretamente para Deus, e ele faz todo esse questionamento, mas ele mantém a integridade dele diante de Deus, tá? Agora, nós vamos para o capítulo 8, e o capítulo 8 vai mudar, assim, Jó falou, agora vem o outro amigo, o segundo amigo, que ele não vai aguentar, na sua ira, ele já estava aqui por aqui querendo falar, ele vai falar, e vai também querer, em vez de ajudar o outro, receber algum ânimo, algum alento, ele também vai começar a descascar em cima do Jó, né? Então, pode ler no 8, do versículo 1 até o 4. Na maioria, pode ser, Ângela. O que a gente vê, assim, quando você está com as Bíblias físicas, né, na mão, a maioria das Bíblias, elas têm subtítulo, né? Tem. Nessa aí que você está lendo mesmo... Na Fiel, Corrigida e Fiel? Tá. Bildade refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. Então, esse subtítulo, né, que eles colocam, é bom porque coloca assim, vamos dizer Dá ideia assim, do que vai acontecer, né? Já centraliza a mensagem que tem dentro do capítulo. Tá. Eu, dependendo do estudo, eu detesto quando eles põem esse subtítulo, porque eu acho que não tem nada a ver. Mas aqui, nesse caso, o subtítulo, né, a gente que já estudou, que já analisou, ele centraliza bem a ideia do texto, tá? Então, pode ler do versículo 1 até o 4. Tá. Então, respondeu Bildade, o suíta, e disse... Então, você vê, mudou de Elifaz para Bildade. E é o suíta. Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria
Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Até aí, tá? Ó, então, ó, ele já começa pegando pesado, né? Então, você vai ficar falando tanta palavra aí, né? Sua palavras são como um vento impetuoso aí. É tão interessante. Pastora Terezinha, lê aí na King James, versículo 2. Até quando falarás deste modo? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento revoltoso? Então, isso mesmo, né? É. Mas, ó, no versículo 4, ele fala assim, ó, se teus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou ao poder da própria transgressão que cometeram. E na versão que a Ângela leu, 4, tá? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Porque nos versículos anteriores ele está falando de Deus, né? Então, aqui, eu acho que ele está pegando tão pesado que agora ele está falando até... Não tem dó de Jó, que perdeu os filhos, e fala assim, ó, ele já está deixando subentender que Jó é um injusto e que os filhos dele também pecaram, né? E por isso estão recebendo uma retribuição pelos seus erros, né? Então, quer dizer, ele vai até mais pesado no julgamento aqui, pesando a mão. Não que Deus seja... Não, Deus não está pesando a mão, porque já está pesada, né? Mas eles, nas suas palavras, né? Eles estão... A corte está bem... Está terrível essa corte aí, né? A NVT diz que os filhos dele tiveram um castigo devido. Olha, então. Você vê? Então, quer dizer, ele ainda está, assim, indo mais forte, né? Na acusação. Agora, lê do 5 até o 10. Tá. Que nessa parte aí a gente vai ver ele justificando a Deus. Né? Pode ler? Pode. Mas, se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Até o 8? Até o 10. Ah, tá. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão eles e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Porventura... até aí, vai. Até o 10, né? Razões. Esse versículo aqui, ó. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá Em extremo. É do 5 a 7. Né? A gente que já está na igreja faz tempo, a gente vê que sempre o pastor ele cita esse versículo, né? E aqui eu falo para vocês, né? Principalmente aqui quem está aqui é pessoal que gosta de estudar mesmo. A diferença entre estudo e pregação, né? Porque no pregação você pode citar um versículo isolado, né? E só reforçando uma ideia. Mas aqui é dentro do contexto da palavra do livro, né? Que a gente está fazendo. Então, o que eu quero dizer em últimas análises aqui é que ele começa a fazer uma defesa de Deus, né? Que Deus é justo. Se você buscar o Deus de madrugada e você se dê, como é que vamos dizer assim? Você fizer isso de todo o seu coração, Deus, o Todo-Poderoso, ele vai te responder, né? Ele vai te ouvir.
tudo que ele está falando é correto. Só que a gente ainda lembrando, né, do outro amigo e esse também, eles, na sua lógica e na sua sabedoria, eles não têm a compreensão da verdadeira sabedoria de Deus. É parcial, né? O que ele está falando e dizendo não é uma coisa errada, né? Mas só que a gente sabe que quem vê o começo até o fim das nossas vidas e que tem esse entendimento, essa sabedoria, porque é onipotente mesmo, é Deus. Então, eles também não poderiam estar falando da forma como eles falam, né? Se eles tivessem uma humildade, né? Então, aqui a gente começa assim, eu sinto até uma arrogância quando eles falam, né? Mesmo falando a verdade, tem uma arrogância, porque eles usam a verdade, eles querem usar a verdade de Deus para condenar Jó, sendo que Jó, ele não tem, nesse momento, motivo para eles estarem o condenando, eles que não sabem, né? Então, agora você lê do 11 até o 22. Tá. Porventura, sobe o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia, antes de qualquer outra erva, se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Meu Deus. A sua esperança... Tá chamando Jó de hipócrita, né? Meu Deus. Um amigo desse ninguém merece. A sua esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia da aranha. Encostar-se-á à sua casa, e ela não se terá firme. Ampará-la-á, e ela não ficará em pé. Estando está sumarento antes que venha o sol. Essa palavra foi esquisita, não consegui. E os seus renovos saem sobre o seu jardim. Aqui está mais fácil, ele é viçoso. Viçoso, tá vendo? Perante o sol. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal a atenta. Desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á está, dizendo: Nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de risco te encha a boca, e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Tá vendo? Então, continua, né? Justificando Deus, né? Os primeiros versículos lá, do 11, né? Que fala assim, ó. Porventura cresce o junco, Senhor. Ele vai começar a usar a natureza e, né, cresce a espadana sem água, estando ainda no seu verdor, usando a natureza, a criação de Deus, né? Também para falar a brevidade que Deus cuida, tudo justificando, né? Mas, por outro lado, ele também está colocando aí que isso tudo, né? Fala assim, cuja esperança fica frustrada, a sua confiança será como a teia de aranha. Quando ele também está querendo dizer que Jó não está pondo a esperança em Deus. E os ímpios é que têm essa conduta, né? E por isso que a sua esperança fica frustrada, né? Então, é isso, né? E o versículo 14 fica bem claro, né? Até em outras versões que você lê, que ele está assim, nesse momento, ele também está duvidando mesmo, né? Falando assim, você sabe quem é Deus, então, né? Mas você não está buscando de madrugada, você não está mesmo firme com ele, então você não está colocando sua esperança nele. Então, né, ele está até querendo dizer que Jó está afastado de Deus mesmo, né? E tudo isso é uma presunção, né?
Ele não sabe, né? Ele não sabe, né? E ele colocando isso, né, que Deus, que ele não está buscando porque a vida dele está desse jeito, né? Que Deus é reto, Deus é justo. Se ele estivesse para e qual com Deus, tal e qual para com Deus, ele não estaria desse jeito, né? Então, o seu argumento é esse, né? Deus é justo, né? Se você buscar, sua vida vai ser boa. Se a sua vida está ruim, é porque você não busca, né? Você não busca, então é isso aí que está acontecendo, né? Porque Deus é bom e ele não deixa, né? Ele não desampara, né? A conclusão desse argumento aí do Bildade, né? É basicamente qual do ele faz, né? Se Jó realmente fosse reto e justo, ele seria recompensado por Deus. Então, essa conclusão é a mesma, né? Mas nós vamos ver que esse é um erro da visão deles, porque eles não têm a visão completa, e também a gente tem a certeza que Deus mesmo ainda vai responder, mas só no final que a gente vê, porque se Deus tivesse se agradado de alguma coisa que eles tivessem falado, Deus não ia reprová-los no capítulo 42, no final, e falar para Jó, ora por eles, porque, eles me irritaram com tanto argumento, tanto querendo justificar a Deus, eles foram irritar a Deus, né? Então, é bem isso. Agora, é interessante que o Bildade aqui, ele só é um capítulo, né, que ele fala. Agora, no capítulo 9 e no 10, é Jó, né? Então, a gente viu assim, o Elifaz falou em 2 capítulos, agora o Bildade só falou no capítulo 8. E Jó vai continuar também falando. Então, vai para o capítulo 9 agora. Pode ler do 1 até o 15. Tá. Então, Jó respondeu e disse: na verdade, sei que é assim. Na verdade, sei que assim é. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que, no seu furor, as transtorna. O que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, e ele não sai. E sela a E estrela. Sela. Hã? E Sela. Ah, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa e o Órion e os 7 estrelo, é isso? É. E as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Eis que arrebata a presa, que lhe fará restituir. Quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder, ou escolhei diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. É até aqui? Até aí. Tá. Você pode ver, né, só para pegar todo esse trecho, que no primeiro versículo, né, ele fala, né, poderia o homem contender com Deus? E depois ele vai falar assim, ele entende, né, que a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, né? E se ele fosse contender com Deus, ele ia poder ter paz? Não ia, né?
Porque quando fala até das estrelas, dos 7 estrelas, ele fala assim, tudo Deus criou. Essa complexidade do universo, tudo, né? Então, quem poderia contender com Deus, né? Não teria como, né? E por isso, no versículo 15, que a gente leu até o 15, que ele faz todas essas considerações, então aqui pode, né, até ressaltar que o 15, porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Então, o que ele fala? Ele sabe a grandeza de Deus, a onipotência, né? A onisciência, toda a sabedoria. Então, ele não teria mesmo. Ele está falando tudo isso, mas ele entende que ele só poderia, diante de toda esse poder, a única atitude que ele poderia, diante de um justo juiz, é pedir misericórdia, né? Agora, pode ler do 16 até o 35. Tá. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é reta, a coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente. Então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio. Deus cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fugiram e nunca viram bem. Passaram com os navios veleiros como a águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esqueceria da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente ao juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós, que ponha a mão nos ombros. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei, porque assim não estou em mim. Em mim mesmo, né? Tá, É. ó. Nessa parte aí, você vê quando começa, do versículo 16, parece até quando você começa a ler, né? Que o tom dele muda, né? Parece assim, ai, já estou me queixando e cada vez vou me queixando e vou ficando impaciente, né? Então, ele sabe que ele é pecador por essência, né? Que ele não é impecável. Mas quem não é? Ele fica essa pergunta aí no meio, né? O que ele começa a falar assim, olha, ainda, né, que eu procurasse, que eu estivesse buscando, se ele quisesse me ouvir, ele me ouvia, mas não sei, né? Tá aqui no 17, ó. Por que me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Então, ele começa a ficar impaciente, né? Não me permite respirar. Né? Olha que difícil, né? Me fartas de amargura, né? Então, a queixa dele vai também aumentando de nível, né? E
conforme a queixa dele está aumentando de nível, ele também está achando que a punição que Deus tem aí para ele está sendo mesmo ele reconhecendo ainda que ele pudesse ter pecado que ele não sabe, né? Que o nível também da punição está muito alta, né? Então, isso que fica subentendido em toda essa queixa que ele faz, né? Então, ele não merece esse nível de punição, né? E ele vai até se desesperando por causa dessa dor, né? E ainda sempre, cadê a minha culpa, né? Cadê a minha culpa? No versículo 20, né? Deixa aí, se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Eu quero ver aqui na King James. Deixa eu ver aqui. Fala assim, ó, no 20. Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Então, eu gostei aqui desse versículo na King James, porque ele fala assim, sou inocente e sincero, tá? Porque aí a gente vai ver, né, que as argumentações dos amigos é justamente por isso, né? Porque, na realidade, ele fala assim, olha, eu sei que eu não sou perfeito, mas até agora eu não descobri, né? Eu estou me vendo ainda como inocente, porque até agora eu não sei o que foi que eu fiz, né? Aí vai ver pelo 21, ainda que eu fosse perfeito, então, ele sabe que ele não é perfeito, né? Então, fica essa queixa aí, né? Mas, no final, no versículo 32, na outra, coloca de novo, por favor, Dianaro 32. Ó, porque ele, Deus, né, não é homem como eu, a quem vindo juntamente a juízo. Lembra lá no princípio? O que adianta o homem contender com Deus? Agora, aqui onde fala assim, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos, né? Também ninguém, se Deus é o ser supremo, ninguém acima, não há ninguém acima de Deus para que pudesse julgar, ele sempre seria julgado. Mas aqui, entra para nós, né? Ele começa a fazer essa comparação e ele reconhece que ele vamos dizer, sua finitude, sua limitação, né? E o único mediador, que ele fala assim, não há árbitro entre nós que põe a mão sobre nós, mas o único que pode fazer essa mediação, aí aponta para Jesus, né? Porque o único que há e reconcilia o homem e Deus É Jesus. pela sua obra, tá? Só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. E lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 5, justamente fala isso, né? Que há só um mediador entre Deus e os homens. Aí fala Jesus, o homem, tá? Então, é só Jesus que vai nos restaurar essa comunhão com Deus. Essa perspectiva, né? Jó, com certeza, ele não tinha, né? Mas hoje, nós sabemos, né? E sabemos que todo o Antigo Testamento aponta para Deus, tá? Então, basicamente é isso, né? Nesse capítulo longo, né? Que é o capítulo 9, onde ele faz também, né? Toda essa palavra, um monte de palavras, e agora vai para o capítulo 10, que ainda não encerrou. Ainda ele vai continuar tendo mais palavras para estar falando, mas ele começa mais falando diretamente para Deus do que propriamente para o Bildade aqui, né?
Então, pode ler do versículo 1 até o versículo 15. Nossa, eu estava vendo o comecinho aqui, enquanto você estava falando na NVT, tá bem legal. Pode ler nessa, ou você quer que continue na outra? Tá mais tediosa nessa aqui. Tá. A outra vai direto ao ponto. É. Mas eu vou continuar na outra. Continua nessa. Depois, vou deixar para a lição de casa, quem não tem NVT, lê na NVT. Nossa. É muito diferente. Muito. Para aguentar e para entender melhor também, né? Pode ler. A minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Se bem que, por esse versículo a gente vê, versículo após versículo é continuação, né? Então, vai ver, assim, só que a gente vai ver desde o segundo, que ele pouco vai estar falando para Bildade, mas ele está mesmo jogando a queixa dele diretamente para Deus. Para Deus. Pode continuar. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há quem me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que, como barro, me formastes, e de como ao pó me farás tornar. Porventura, não me vazaste como leite e como queijo, me não coalhastes. De pele e carne me vestisse, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedestes, e o teu cuidado guardou meu espírito. Mas estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim. Se for justo, não levantarei a cabeça. Cheio estou de ignomia, e olho para a minha miséria. Porque se me exalto, tu me caças como a um leão veroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo. Por quê? Pois me tirastes da madre? Ah, se então dera o espírito e olhos nenhuns me vissem. Então, fora como se nunca houvera sido, e dentre o ventre seria levado à sepultura. Porventura, não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me para que um pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, como a mesma escuridão, terra de sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Tá. Eu queria só voltar um pouquinho no versículo 7. 7. No 7, né? Bem sabe tu que não sou iníquo, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Lê esse versículo na NVT. Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me de tuas mãos. Né? Então, aqui ele está se colocando mesmo diante de Deus como inocente, né? E aí, do versículo 16 em diante, principalmente, ele começa a falar com Deus, agora assim, de uma forma, falando assim, o Senhor realmente está contra mim. O Senhor me formou, me conhece, né? A gente pode ver que as palavras que ele usa são palavras que estão até no Salmo 139, né? Quem já leu bastante o Salmo 139, né?
ele vai repetindo coisas que ele sabe que é característica moral de Deus. E aí, no versículo 16, ó, porque se vai crescendo, tu me caças como um leão feroz, tornas a fazer maravilhas para comigo. Aqui ele começa a Contra mim, né? ele faz assim um jogo de palavras, né? Mas o que ele começa a falar é que ele está reconhecendo que Deus está contra ele, né? E as perguntas que ele está fazendo, né? Tu me tirasse da madre, né? Então, não tivesse me deixado lá, né? Mas, assim, são perguntas difíceis, né? E ele está muito cansado, deprimido, né? E mais uma vez ele também deixa bem claro aí, cara, é melhor mesmo experimentar a morte, né? E ele vai, de toda forma, expressando isso livremente, com essas palavras, com tudo isso que ele fala, diante de Deus, né? São perguntas, né? Diferente dos outros lá, né? Que Resposta. fica só acusando, né? E você vê quando ele fala assim, que a vida, ele reconhece que a vida é breve também, né? Pede um pouco de alento, né? Ele pede. Pede um pouco de alento. Então, então, isso assim, mesmo que ele está achando que Deus está contra ele, também sabe que há a misericórdia de Deus. Então, o jogo de palavras, né? E os sentimentos, né? Totalmente misturado, né? É um jeito que ele está falando aqui, que é a lição que a gente tira, que a gente já falou também em outras aulas, que o sofrimento, a dor, é uma coisa pesada. E assim, só a gente passando para saber como que vai responder mesmo, né? Porque é difícil, né? Então, ele reconhece toda a criação de Deus, o propósito de Deus, mas os sentimentos dele, Deus é Deus, né? E ele continua sendo homem, né? Então, ele é o pó mesmo, né? E o desejo dele continua entender o que está acontecendo com ele, tá? Aí, tem o capítulo 11. O capítulo 11, deixa eu ver, já são 9h, uns minutos. Vamos fazer o capítulo 11, que ele não é muito longo e a gente acaba. Tá. Porque o que eu queria falar, assim, que o capítulo 11 vai entrar o terceiro amigo. Amigo. Né? O Zofar. E depois que esse Zofar falar, né, a gente pararia aqui, porque do capítulo 12, 13 e 14, são 3 capítulos que Jó, ele vai estar falando e se justificando. Para aí a gente estar juntando, né, do capítulo 3, que nós começamos, até o 31, 33, que é o período que eles vão ficar, né, nesses debates, né? A gente pegar períodos que formam, completam um pensamento, né? Então, que, assim, dentro desse 3 até o 33, eles falam que são 3 ciclos de debate dentro desses capítulos, né? Do 3 até o 33. Então, 12, 13 e 14 vai encerrar o primeiro ciclo de debates. Então, a gente vamos ler só até o 11, que não tem muita diferença. Vai entrar o outro, mas a coisa vai ser a mesma. Indianara, você queria falar o quê? Não, eu ia falar, né, que Jó tem preocupação em saber o porquê do seu sofrimento, por que Deus o abandonou, mas ele não ora por cura. Uhum. Ele não ora para mudar ele não pede a a cura, né? Não. Ele quer entender o que está acontecendo, mas ele não pede cura. Não, ele aceita. E por isso que Deus vê a integridade dele, né? Diferente do julgamento dos outros também.
Vamos Sim. ler lá, então, 11. Quer que lê o título ou não? Pode ler. Zofar repreende Jó, mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Não, se o Elifaz foi ruim, se o Bildade foi ruim, agora Explicou. eu não sei nem o que falar desse. O açoite agora vai ser pior. Catapef. Então Vamos tá. lá. Pode Então, ler assim, do 1 até o 6, depois do 7 ao 20, tá? tá. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Olha esse versículo 3, né? Tá chamando de mentiroso também, ó, as tuas mentiras Meu Deus. se hão de calar os homens, O homem caindo das peles, meu né? Deus. E zombará tu sem que ninguém te envergonhe. Nossa, aí é terrível, né? É terrível demais, né? Porque aqui na King James fala assim, no 3, ó. Tens alguma satisfação em oprimir-me? Afinal, tu mesmo me criaste. Não, estou errada, gente. Aqui no 3 está assim, ó. Porventura tu conservas tuas conversas tolas calarão os homens? Ficarás zombando sem que ninguém te passe uma descompostura. Meu Deus. Nossa, né? A NVT já fala tagarelar e repreenderá. Ele quer calar a boca de Jó. Então é interessante, né? Porque depois vai ter 3 capítulos Jó continuando a falar. Ele não vai conseguir calar a boca de Jó, né? Então vai, continua. No versículo 4. 4. Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Para aí, ó. Então, olha como que ele pesou mais ainda, ó. Sem dó, hein? Ó, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Ou seja, Então, o que está passando é pouco. É isso. Nas outras, simplesmente fala isso assim. Então, tudo isso que aconteceu é pouco. Olha que horror, gente, né? Ele chegar nesse ponto, ó, falar para o outro que está acontecendo com ele. Deus é tão bom, tão sábio, que ele fica falando tudo isso. Então, o que ele está passando é pouco ainda, né? Pouco. Então, pode continuar do 7 até o 20. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício, e não o terá em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento. O homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparasse o teu coração, estende tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás sem máculas, e estará firme e não temerás. Porque te esquecerás dos trabalhos, e te lembrará deles como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro.
e deitar-te-ás, e ninguém espantará. Muitos acariciam o teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio. E a sua esperança será o espiar do amanhã. Tá? No versículo 7, né, em diante, a gente começa a ver que ele começa a falar da sabedoria de Deus. Alcançará os caminhos de Deus, chegará à perfeição do Todo-Poderoso, né? Como as alturas do céu, a sua sabedoria, e os restantes vão assim, né? Então, ele vai falando, né, realçando a sabedoria de Deus, e é a mesma situação. E aconselha ao arrependimento, né? No ele 14, está né? querendo forçar, de certa forma, falando, quando ele está realçando a sabedoria de Deus, que Jó confesse o seu pecado. Porque se eles acham que Jó está se declarando inocente, e Deus é justo, e toda essa defesa que eles fazem de Deus, no fundo, o que eles querem é isso, né? Porque você vê que no final, o que ele vai falar? Se a pessoa muda de conduta, o que não é mentira, né? Deus recompensa. Só que Jó, ele vai mudar o quê, né? Se ele não tem culpa de nada, né? Então, é isso, né? Ele fala da sabedoria de Deus, e que é complexa, é verdade, né? E que o homem também nunca vai compreender totalmente. O homem não vai conseguir discernir, não consegue nem discernir, às vezes, o que é o caminho do ímpio, o caminho do justo, mas eles continuam a si mesmo acusando Jó, né? E no último capítulo, nos últimos versículos, a gente está vendo, né? Ele está chamando Jó ao arrependimento, né? Terás confiança, porque haverá esperança, olhará em volta e repousará segura, que se Jó se arrepender, deitar-se-á, ninguém te espantará, muitos suplicarão o teu favor, ou seja, se você voltar, reconhecer, confessar, você vai, restaurar o seu princípio, né? Lembra daquela parte lá, né? Seu princípio vai ser melhor ainda, né? Será em extremo. Porém, os olhos dos ímpios desfalecerão. Então, assim, se ele fizer isso, ele não vai ser que nem os ímpios que desfalecem, né? Ele vai manter a integridade dele, né? Então, isso é o que ele acha. Então, aqui nós vamos terminar, né, gente? Já está também a uma hora adiantada. E as palavras desse daí foi pior, porque ele, né, apertou mais ainda, né? Mas não vai justificar nada, porque eles não têm uma compreensão total. Ainda que use argumentos verdadeiros, não responde à questão do sofrimento, tá? Verdade. E é isso. Vamos tirar nossa foto agora, né? Vamos Deixa eu encerrar. falar uma coisa rapidinho. Tá. Eu tenho aqui nas minhas anotações que tem crítica teológica em relação à tese, né, do Zofar. Por exemplo, Atos 14, 22, né? Vou até pôr aqui, calma aí. Ele fala assim, em Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Ele fala, né, que existe muitas tribulações para a entrada do reino de Deus, que não é da forma que Zofar fala, né? Eu tenho aqui anotado. Há tribulações, mas o que importa é o reino de Deus, e que Deus, ele fala, né? Sede santos, porque eu sou santo, para buscar a santidade nele. E assim, nos estudos, eles colocam isso mesmo, que a teologia está errada, porque eles não vê, eles estão colocando, né? E apontando para o Novo Testamento também, né? Que é uma dispensação totalmente diferente do Antigo Testamento. Da que Paulo está defendendo aqui, né? E que vai mostrar para nós, né? Através porque o Velho Testamento é a sombra do Novo,
né? Então, o novo é o que revela. Então, quando você lê lá essa teologia que fala que não se justifica, né? Porque se então todo mundo fizesse, se o crente não teria tribulação, que isso eu também já falei na outra aula, que essa teologia errada deles, né? Que não é bem assim. E nós comentamos, você também comentou, porque a gente não entende, porque é só Deus que entende e consegue responder, porque só Deus é que sabe, que tem esse conhecimento, né? Sim. E que as tribulações é uma das características, né? Tanto que hoje, se você quer pregar, e como está na moda muitas vezes, um evangelho, você não vai ter aflição, você está enganando as pessoas, porque não é assim. A palavra de Deus não passa isso para nós dentro de tudo que nós aprendemos olhando a Bíblia como um todo, né? Então, é isso mesmo. E veio o Romanos 5 agora, o motivo das tribulações. Legal. Vamos ler? Pode, Lei. Deixa passar, Deixa eu não. colocar aqui. Isso aí os teólogos não sabem. Uhum. Lê aí, para a Tô gente entrando. encerrar. Deixa eu chegar aqui na minha Bíblia, porque eu não vou conseguir pela o letreiro da Indianala, infelizmente. Deixa eu chegar aqui. Eu achei tão forte, eu falei, aí, ó, a explicação toda é essa. O Espírito Santo já logo trouxe a visão, né? Romanos, tá difícil chegar aqui. Essa Bíblia, tão fininha a página, cheguei. É no Romanos 3, é o 5, 3 mais ou menos. Vai. Romanos 5, Uhum. capítulo 5, versículo 3. Então, somente isto, mas também não Nos gloriamos. nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, né? Amém? Amém. Teologia que nada. Essa palavra é maravilhosa, né? Deus é Deus. Então, mas foi muito boa, né, a Indianara falar, né, apontando para o Novo Testamento, porque é a forma da gente ler Jó e ter esperança. Porque é a esperança, né? É difícil, né? Mas é assim mesmo, né? Eu não vejo a hora de chegar no versículo 40, capítulo 42, versículo 2. Dá vontade, e por isso que eu falei, né? Essa parte aí dos argumentos, dá vontade simplesmente de você passar e já chegar aí no 42, né? Mas vamos lá, né? Um pouquinho. Oi. No capítulo 14, versículo 7, também é lindo sobre a esperança. Dá para a Ângela ler aí na Bíblia dela? Na NVT ou nessa? Você está falando de Jó, né? De Jó. Ah, tá. Nós estamos falando de Jó, né? Não, porque elas leram Romano e leram Atos, né? Mas agora é Jó. 14, versículo 7? Ou é A 7, esperança. É isso mesmo. 7, 14, então. 14, 7, né? Cheguei. Chegou? Porque que forte, hein? Jota que enfim animando nós, né? Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Olá. Esse aí é uma das poucas joias que ele fala, né? Ainda tem um versículo em Jó que é bastante conhecido, né? Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ao cheiro das águas, né? Brotará e se renovará. E também que Jó, ele fala, né? Eu sei que meu Redentor vive e ainda se levantará. Né? Jó 19, 25. Isso.
É. Tem coisas boas aí no meio dessas lamúrias. E esse 14 da pastora, eu sei que tá tarde, mas só para fazer a referência, né? Que Deus vai trazer na memória. Reflete aquela passagem de Jeremias, né? É. Jeremias que fala que os frutos, né? Das pessoas do fruto de Deus é como se secar tudo. Árvore é você plantada junto a ribeiros de água, né? Isso. Isso. É bem isso. Amém. Amém. A esperança A para nós esperança também. para nós. Gente, boa noite. Deus Boa abençoe. Deus abençoe. Grande Tenha um aula. ótimo feriado. Amém. E a Nara, tá dando para perceber seu rostinho ficando mais redondinho. Quantos meses? 4? 5. Eu entrei agora na 17ª semana, é o início do 5º mês. Então tá bom. É muito rápido. Daqui a pouco a gente vai saber Muito que ela foi rápido. para a maternidade. E falar em bebê, qual é esse que subiu no seu colo agora? Oi? É mesmo. Qual é esse bebezinho peludo que subiu no seu colo agora? É a Área. Ela é Ah. muito grudenta. Ah, O outro não quer nem saber da gente, mas ela é muito grudenta. tadinha. Cuidado para ela não ficar com ciúmes, né? Vai ter que tratar ela bem mimada quando o bebê nascer. Ela já é ciumenta demais. Imagina, né? Então tá, gente. Gente, Tchau. Deus abençoe. Deus. Paz a todas. Bom feriado. Tchau, Obrigada. Selma. Cadê a Selminha? Dormiu. Não sei dela. Acorda, Cadê? Selminha. Selminha, estamos te esperando para a gente sair, Selminha. Apareça. Vocês repararam a Selminha, que trancinha que ela estava hoje, toda bonitinha? Eu vi, toda cabelo bonita. novo, né? Eu vi. Aí todo mundo quer ver, mas acho que ela desmaiou. Tchau, gente. Eu acho que ela dormiu na aula, hein, professora? Tchau, gente. Eu tenho que terminar. Ô, Indianara, Oi, você viu que eu dei uma sumidinha? não percebi. Não percebeu? É que meu